Bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos iniciando mais um Conectando Rotas. Eu sou o Marcelo Ortega, CIO da Motes. Estou aqui numa missão muito difícil, substituir o meu amigo insubstituível, o Fernando Dutra, que ele sabe, ele é o melhor para essas coisas, né? Mas nós estamos aqui e vamos tirar o máximo desse episódio. Pessoal, hoje nós preparamos um tema analisando o contexto Brasil. Nós vimos que o custo logístico envolve próximo a 1,96 trilhões de reais. Envolve 15,5% do nosso PIB. Ou seja, investir em eficiência, investir em uso de dados em prol da eficiência pode trazer bons ganhos operacionais e um impacto importante, tanto na cadeia de suprimentos, para os consumidores finais e também para as companhias. E visando esse cenário, estamos aqui com duas super convidadas, a Adriana Lago e a Alice. A Adriana da Jamef, uma empresa bacana de transportes, com escopo Brasil. A Alice na BAT, com Head de Supply na BAT e com escopo Latam bem bacana. Acho que nós vamos promover um bom bate-papo nesse sentido. Então, sejam muito bem-vindas ao nosso podcast. E para iniciar, Adriana, conta um pouquinho para a gente, se apresenta para o nosso público, fala um pouco de você, da Jamef também, dos desafios que você está tendo lá na empresa. Então, eu tenho 25 anos na área de tecnologia, né? Comecei na indústria, depois passei pelo varejo, Carrefour, Riachuelo, Walmart, e nos últimos 2 anos eu estou na Jamef. Tem sido uma experiência muito interessante, segmento transporte, intenso. A Jamef é uma empresa de 63 anos, uma história belíssima, construída assim, intensamente, e a gente hoje atua no Brasil inteiro, tem uma escala muito grande, uma empresa muito séria, muito organizada e muito conhecida no mercado. Que bacana, Jamef super famosa, né? Jamef é Escopo, já. nossa, já. Essa é boa, gostei, adorei. E Alice, fala um pouco de você e os seus desafios na BAT. Ai, gente, muito obrigada pelo convite, querido Ortega. É uma honra estar aqui, é uma honra estar nesse momento com a Motes. Eu gosto de contar que a minha carreira, ela começou antes da minha formação, porque a minha família, ela passou por uma falência grande sem mexer na estrutura. Então, muito nova, eu tive que aprender a ter uma responsabilidade financeira, a andar com poucos recursos, gestão de crise. Então, eu acho que por isso que eu escolhi o segmento da logística. E aí, nesses meus 15 anos de BAT, né, que é, para as pessoas aqui, a antiga Souza Cruz, a empresa de tabaco, eu lidei com isso muitas vezes dentro da logística, e esse ano, com reforma tributária e guerra, isso está ainda mais forte, né? Todo mundo que trabalha com logística sabe disso. Aí, atualmente, eu sou responsável pelo supply chain do Brasil, ainda estou cobrindo a minha função anterior de dados Latam South, então a gente vai conseguir conversar sobre os dois temas. Que legal, que bacana. Legal, duas super convidadas, né? E iniciando, né, Adriana, como que você vê, né, o que você está vendo assim de mudança, o que mudou no contexto hoje, quando a gente começa a falar de promoção de uso de dados em prol da eficiência, né? Como que você vê esse assunto hoje lá na Jamef? Eu acho que a gente se tornou muito mais estratégico. Eu avalio muito, quando eu olho alguns anos anteriores, a empresa muitas vezes estava muito focado na transação, no entregar, sair de um ponto e ir até outro ponto. E como fazer isso? De repente você tem muito dado, você tem muita informação e você não só ter o dado, mas também você conseguir olhar para esse dado de uma maneira inteligente e interessante. Então você começa, inclusive, a se posicionar para o seu cliente de uma maneira completamente diferente, que antes não dava para pensar. Então, ao invés de se preocupar somente com a transação, você passa a ser muito mais consultivo, você passa a oferecer para o seu cliente informações que ele não conhece, que ele não tem. Então, assim, dentro de casa, a gente fica muito mais estratégico, fazendo escolhas melhores, pegando caminhos mais interessantes, mas também para o cliente a gente oferece um outro tipo de prestação de serviço que não somente o serviço de transporte, né? A gente começa a entrar em outro tipo de discussão. Então, de verdade, eu acho que o dado muda completamente o posicionamento da empresa. Eu vou além nessa discussão.
Que bacana. E como se tornou um tema tão estratégico, né? Esse uso, né? Muito, muito estratégico. Óbvio que a gente tem aí, a gente vai falar bastante disso, desafios, não é tão trivial como a gente imagina, mas com certeza coloca a empresa numa condição que ela não podia pensar. Ela realmente expande quando ela começa a fazer o uso de dados de uma maneira estratégica, interessante. Muito bem, muito bacana. E Alice, hoje a sua logística ela é bem diferenciada das demais, né? Então hoje você, óbvio, não está só no segmento de tabaco, vocês estão distribuindo várias outras coisas, né? Com operações de centro de distribuição, com os seus entregadores também fazendo até a venda nos pontos, nos estabelecimentos, né? Enfim. E o uso de dados ajudou a conectar a ponta da operação com a orquestração de toda essa logística e dessa complexidade que vocês têm hoje lá? Ah, com certeza. Hoje a gente atende diretamente 145 mil pontos de venda. Eu digo que a cada minuto eu faço 30 entregas. E todo dia eu dou uma volta no planeta, assim, só para vocês terem uma noção da complexidade. E a gente entrega de produtos de água sanitária a cigarro e energético. Então é realmente um portfólio bem abrangente. Sem dados, seria impossível. Porque quando a gente vai para uma empresa e fala, olha, a minha logística é colaborativa com a sua, a gente tem uma oportunidade aqui de ganha-ganha, né? Porque nós não somos uma empresa de logística, mas a gente é uma empresa com uma grande logística e que pode colaborar com outras. Então, quando a gente conversa com outra empresa e tenta fazer esse match de malha, fala, ó, dá para ganhar o transportador, você e a gente, vamos? Só dá para fazer isso com dado. Antes era impossível. Entendi. E tem um ponto que eu acho que é bem interessante também, né, para vocês. Eu acho que, de acordo com a região, você deve definir quantas vans ou quantos entregadores você tem por região, né? Sim. E também quais são os clientes e o perfil, o comportamento, até que produto você deve embarcar, porque você tem uma ideia do que você vai vender, mas a venda ela acontece na hora, né? Onde ele descarrega ali, o cliente faz a compra do produto e vocês emitem o documento fiscal no momento da entrega, né? Uma parte não é para todo o Brasil Sim. assim, né? Depende muito da densidade. Onde eu tenho muitos varejos, um do lado do outro, varejos estratégicos, a nossa combinado é eu entrego em até 24 horas. Então, você compra, eu entrego no dia seguinte, em até 24 horas. Agora, aonde tem uma dispersão geográfica maior, aonde eu posso ter mais falhas na minha previsão de vendas, aí eu vou com o meu vendedor carregado com estoque. E aí, né, a gente diz que aquela van é um hub urbano móvel, que tem um cálculo de política de estoque por trás. O vendedor, ele pode chegar já com a venda pré-separada, se o cliente tiver feito um pedido, né? Uhum. Porque hoje a gente é muito digital. Então, se o cliente entrou no nosso aplicativo, fez o pedido, ele pode já chegar com a carga pré-separada e pode falar, olha, tá faltando um pouquinho aqui de tal produto, você quer? E aí ele vende, emite a nota na hora. Ou até o cliente fala também, ai, vendi mais, comprei um pouco a menor, de acordo com o meu fluxo de caixa. Isso é bem legal também. E o cálculo dessa política de estoque, para cada van, foi uma análise de dados muito complexa. Sendo bem sincera, gente, a gente levou mais de um ano e a gente investiu mais de R$ 1 milhão para ter um dado acurado com relação a isso. E ainda tinha que ter muito o envolvimento do vendedor, porque no começo o vendedor achava que a gente ia mandar ele embora, né? Que a sugestão de quanto que ele tinha que ter no estoque tirava o valor dele. Até a gente explicar para ele, não, eu só não quero que você tenha que ficar voltando com muito produto, circulando pelo risco de roubo e tudo isso. Foi uma mudança cultural bem forte. Que bacana, uma mudança cultural, e eu achei a solução bem bacana também, né? Até para o lojista, seu cliente, né? O fato de você poder oferecer algo a mais ali, ele pode evitar rupturas de falta de produto em gôndola e coisas assim, né? Bem interessante, né? E essa questão da roteirização e da confiança também, né? Assim, a jornada, né? Trabalhar com roteirização às vezes requer uma boa assertividade, né, Adriana?
Vocês devem ter muito disso lá na Jamef Muito. também, né? Muito. E eu lembro numa jornada de dados, nós construímos uma solução no passado para uma empresa e que os dados do destinatário não vinham Uhum, com qualidade, uhum, né? Então, assim, nós tínhamos um alto índice de devolução, uhum, nós tínhamos que administrar muito problemas operacionais, até que, obviamente, nós passamos a tratar todas essas questões antes de pôr para operação, né? Ter toda uma curadoria nos dados para a gente saber exatamente o que colocava em operação e prática, né? E essa jornada de aprendizado e roteirização na Jamef, como estamos? Então, é engraçado, né? Porque a gente pensa no roteirizador como uma solução pronta, às vezes, né? Olha, é pronto, é commodity. Você pega isso aqui, você coloca e está resolvendo. Mas, na verdade, não. Porque você tem, justamente o que você falou, você tem muitos endereços que não estão completos, você tem números faltando. E o mais interessante disso é que o motorista, quando ele vive sem um roteirizador, ele dá o jeito dele. Isso é um ponto importante, porque você coloca uma solução que ela não tem como dar o jeito dela. Ela precisa ter o dado bom para ela operar bem. E o motorista, muitas vezes, ele chega num determinado lugar e ele não sabe o número, ou ele já passou por ali, ou ele já passou naquele cliente. Então, de certa forma, ele acha o caminho para conseguir fazer aquilo. Então, a responsabilidade de ter o dado bom, de ter o dado com qualidade, é ainda maior. Porque quando você vai para uma jornada de implantação e você vai orientar o motorista a seguir aquele caminho, e se aquele caminho não tiver adequado, ele vai olhar, ué, mas eu conseguia fazer isso antes, né? Então, eu acho que, inclusive, é o desafio de quando você começa a automatizar algumas coisas, é justamente você conseguir que o motorista e quem está operando entenda aquilo de uma maneira positiva. E aí o dado tem uma importância enorme para você poder fazer a melhor rota, para realmente você olhar e dizer, realmente eu percorri o melhor caminho. Existe hoje no segmento de transporte, na cabeça do motorista, ele é o grande operador dessa logística, desse mundo, né? Então tem muita coisa que está nesse contexto. Quando a gente fala de roteirizador, para mim, eu sempre falo de os dados que a gente conhece, os endereços, os CEPs, mas tem um dado que é um dado que só está com ele. E que você também precisa capturar, estruturar esse dado para você conseguir ter um roteirizador otimizado. Eu acho que é aí que muitas vezes a gente acaba pecando, achando que é uma solução trivial e que está bem resolvido, que eu tenho os dados. Só que não, tem coisa que não está estruturado, tem coisa que não está documentado e que você vai precisar capturar para poder operar bem, né? Tem um ponto importante que você falou, né? É um processo de conquista. Então, se sai um motorista fazer 80 entregas num dia e você oferece para ele uma roteirização, que ele sabe que aquele caminho não é melhor, porque ele conhece algum detalhe, você tem que, enfim, ter a humildade de ficar Com refinando e certeza. colocar Com certeza. toda a estratégia, os milhões que nós investimos a serviço, né? E bastante também refém, né? Com E tem certeza. alguns lados legais também, né? Às vezes, por comportamento, né? Analisar qual a rota que ele fez para trazer aquilo como aprendizado, acho que também é algo bacana para refinar, né? Exatamente. E comportamento do cliente. Porque às vezes você está com tudo resolvido, mas assim, o seu cliente, tipicamente, se você passar de manhã, ele não vai estar com a mercadoria pronta. Ele vai estar à tarde, ele vai estar 10 horas. Passar pelaquele lugar agora não vai ser bom. E como você bem disse, a gente tem um percentual grande, muitas vezes, não é só a Jamef, é geral, Geral. de insucesso, né? Na execução do serviço. Então, é isso que eu digo, o roteirizador não tem isso. Tem comportamento de entrega, de coleta do cliente. É nessa hora que a gente fica muito mais estratégico. Que bacana, isso Posso dar daí. um Nossa, exemplo uma boa aula disso? aqui hoje, hein, gente? Sabe uma coisa que aconteceu com a gente, acho que foi em 2019, quando a gente saiu um pouco de rota fixa para rota dinâmica. Eu lembro que eu era regional de logística e eu falei para o meu time assim, olha, pessoal, a partir de agora, ninguém mais tem rota fixa. Então, não tem um motorista que vai apenas nessa região, vai sair lá do roteirizador, ele vai cuspir para onde você tem que ir e todo mundo tem que seguir. E foi um caos, a minha operação capotou. Foi horrível. E aí eu fiquei lá esperando todos os motoristas voltarem para conversar com eles. Eles me falaram, Alice, sabe o que que é? Eu tô acostumado a ir para aquela comunidade e você me mandou para outra. Só que várias coisas aconteceram. Primeiro, eu não conheço a numeração, a pessoa que foi
Para minha comunidade ficava me ligando, porque falava, não, mas aqui tá escrito o número tal, viela tal, não tem isso. E aí a pessoa foi assaltada, eu tive que ligar para alguém, né, para resolver essas questões. E não tem jeito, Alice, a gente precisa segregar e setorizar, né, pela nossa proteção, para a proteção da carga. E aí eu falei, gente, realmente, nem tudo Uhum. vai poder entrar no sistema e a gente precisa ter essa humildade que você Com falou. certeza. Com Exatamente. certeza. E principalmente aquele cuidado de não perder o caminho das pedras, né? Que É. só eles conhecem. Então, Exatamente. E respeitar exatamente isso. onde pisa, né? Respeitar Acho que isso. é um ponto Respeitar bem isso. interessante. E também, Alice, eu acho que ali na sua logística, né, no dia a dia, eu acho que vocês têm um grande aprendizado ali com o tracking, com as ocorrências de entregas, né? Não sei se vocês chegam a trabalhar com reversão também, quando chega no estabelecimento e não tem ninguém, daí a central entra em contato, alguma coisa do gênero. Como que tá essa dinâmica ali para vocês? Isso é bem legal. A gente faz tanto uma análise preditiva, né, para dizer assim, olha, esse cliente, em geral, não aceita, retorna. E aí, para fazer um contato antes de sair do CD, como também a gente faz, mas aí não são com todas as cargas, tá? A depender do valor da carga, a gente faz uma tentativa de reversão. Falar, não, por que você não vai receber e tal? Mas não dá para ser para todas, porque o nosso time é ainda limitado, né? Eu acredito que em algum momento a gente vai ter agentes que consigam nos ajudar mais com isso. A gente até está trabalhando nesse assunto junto. Vou fazer um merchandising aqui Vontade. gratuito, na realidade. A gente está trabalhando com a Simply Route, que é a nossa atual empresa de roteirização, né, com o SAIS, e eles estão fazendo um trabalho muito legal nesse sentido de torre de controle com inteligência artificial. Que bacana, muito legal isso, né? E também tem uma responsabilidade, né? Seu caminhão parado, você está com o seu estoque parado, né? Você está com um bom dinheiro envolvido ali também, um bom investimento, né? Então tem todos os cuidados de região e assim por diante, né? Como personalizar, né? É isso aí. Que legal, mais um case aí de uso de dados, né? E Adriana, tá tendo algum aprendizado nesse sentido também na Jamef, com relação à rota, clientes, atendimentos? Eu imagino que para vocês também, acho que a comunicação de tracking, de ocorrência, de tudo que está acontecendo no campo, né? Vocês devem chegar muito próximo dos seus clientes também para acompanhamento. Alguns são mais exigentes, né? Mais digital, outros não. Esse cenário, às vezes, ele provoca muito OTI, né? E tem muita situação, até quando a empresa vai fechar um grande negócio, normalmente a área de tecnologia tem que estar junto já até para, eventualmente, vender mais a solução do que o transporte, né? A gente, como eu falei no início, né? A gente se tornou muito mais estratégico, muito mais focado no nosso cliente, né? Com as tecnologias que vieram e com o uso de dados. Então, tem coisas simples, né? Desde você oferecer para o cliente uma previsão de que momento você vai chegar, mas também tem coisas assim, de você poder sugerir para o cliente, olha, talvez se você transportar de segunda, quarta e sexta, talvez seja melhor para o seu frete. Talvez você vai evitar essas ocorrências em rota. Você vai evitar esses problemas. O que acontece? Eu brinco muito, né? Uma transportadora, o Brasil tem muitas transportadoras, 65% do transporte é rodoviário. Eu brinco que o dado que a transportadora tem sobre a movimentação no Brasil é incrível, né? Você tem o que é transportado de um ponto a outro, qual é o produto, para qual região quais são as cidades. Eu brinco que se a gente fizer um grande consórcio de transportadoras, a gente tem uma visão do Brasil única. Do mercado né? inteiro. Do mercado inteiro. Então, eu acredito muito nessas parcerias, sabe? Eu acho que elas ajudam bastante. E aí o cliente, ele deixa ser só de contratar um serviço e a gente muito fornecedor para contar conosco de uma maneira mais de relação de ganha-ganha. Olha, vai nesse caminho, essa rota normalmente é assim, a gente tem esses problemas que aqui a gente não teria, ou o custo pode ser melhor, ou numa época de Black Friday, eventualmente, a gente podia lidar com isso de uma maneira diferente. Então, de verdade, isso tudo deixou a gente centrado demais no cliente. Não, a gente está falando do roteirizador, né? O roteirizador tem uma quantidade de dado que você pode suprir depois
serviço para o seu cliente, apoio para o seu cliente, ofertar isso. Então, você se coloca não como uma transportadora, e sim como uma transportadora consultiva, que te ajuda e que tem experiência. Agora, você imagina uma empresa com 63 anos de vida, o tanto de conhecimento você tem dentro dela, sabe? Então, você muda muito a forma como você se relaciona com o seu cliente, sabe? Que bacana. Eu acho que até é uma forma dinâmica, né, de lidar com toda essa cadeia. Se você tem efeitos climáticos em uma determinada região, né, como que você replaneja para contornar, para você manter a sua eficiência, Sim, né? Tudo isso sim, está embutido no custo sim, do frete, né? sim, Eu acho que está bem no cerne aí daquele sim, 1,96 trilhões o sim. custo de logística no Brasil, né? A oportunidade que nós temos ali. E esses cases de eficiência certamente ajudaria a mudar o ponteiro, né? E você tem, e aí, falando um pouquinho, né, de tecnologia muito rapidamente, você tem tecnologia hoje que lhe diz a densidade, se tem água na rua, se não tem, se o caminhão vai passar hoje ou não. Então, isso está muito sofisticado. Só que a tecnologia por si só não vai ajudar em nada. Na hora que você conecta isso com o dado do cliente, com o comportamento do cliente, é matador, tanto para eficiência como para se diferenciar para o cliente. Que legal, gente, que legal. Falamos muito de como explorar dados, né, em prol da eficiência, muito legal. Trazendo um pouco para o tema, né, vamos para o hype, né, que é um pouco da inteligência artificial aplicada e tudo mais. Assim, eu costumo falar que sempre nós temos aí o momento da euforia, quando vem todas essas ondas, né, e já recebemos várias ondas de euforias e muitos assuntos que surgiram. E eu acredito que logo depois vem, né, um momento de sensatez, que me parece que hoje o mundo está assim, até pelos fóruns que eu tenho participado, né? Escolhendo bem onde aplicar a inteligência, onde vai fazer diferença de fato, onde nós vamos trazer benefícios, seja para o cliente, para a centralidade do cliente, seja para a empresa e assim por diante, né? Na Motes, nós iniciamos o primeiro uso de IA foi voltado à parte operacional para servir os motoristas. Então, tinha um processo de quitação que levava em média 12 horas. Nós colocamos uma IA lá, levou uma facilitação e uma facilidade e que derrubou para 5 minutos. Então, essa foi a nossa grande escolha de vamos provar, vamos fazer, já está já há alguns anos conosco, né? E na Jamef, como que e também pode mover para vários outros, Uhum. assim como nós estamos agora com vários outros processos. Na Jamef, qual foi o processo assim que você considerou como prioritário, né? O que vocês mapearam como prioritário, né? Que esse é um tema super estratégico, né? Para Uhum. você eventualmente fazer uma experimentação ou colocar IA para resolver alguma dor ou algum problema da organização. A gente tem, assim como você bem comentou, né? A gente está num momento bem pé no chão, porém, pé no chão, mas acelerando. Eu brinco Uhum. que são as duas coisas juntas. Então, a gente está escolhendo bem os nossos cases. Esses casos que a gente está escolhendo, a gente não está olhando só sob o ponto de vista de benefício, mas também casando um pouquinho com o custo, porque muitas vezes as pessoas fazem uma POC e aquilo é sensacional, fazem um piloto, e depois, quando vai pensar em escalar, os custos não se pagam. Então, a gente costuma olhar isso de uma maneira mais ampla. Um outro ponto, a gente costuma discutir bastante de forma multidisciplinar. Por quê? Porque mexe em processo, mexe na maneira como você lida, mexe nas pessoas que estão executando aquele processo. Então, assim, não tratar como um tema isolado, um tema de tecnologia, e sim como um tema. Porque daí você já consegue outra coisa, você já consegue ir letrando, você já consegue formando as pessoas. Então, a gente tem duas premissas: tratar como um tema nosso, da casa, e escolher bem à luz de várias premissas. A gente recentemente fez, inclusive, uma ideação, uma sessão de ideação que foi muito legal, né? A gente colocou todo mundo junto para discutir sobre IA. Foi bom para aterrissar, foi bom para entender aonde dá, aonde não dá. Então, esse alinhamento, ele é matador. E aí, a gente elegeu alguns casos. Eu brinco que a gente cria, assim, o plano 2026. Depois vai ter o plano 2027. E para de olhar um pouquinho quem está fazendo o quê, porque a gente tem que focar no nosso, no que a gente acredita e no caminho, se o caminho está certo ou não. Então, a gente tem cases, por exemplo, focados ali na área de atendimento, né, com números expressivos. A área de atendimento é uma área que, de fato, tem muito número, tem muito dado, então é fácil você mensurar.
Então, a gente tem cases nesse sentido e conseguir reduzir, assim, em 46% a execução de uma determinada atividade, né? A gente tem cases mais na operação, que são mais complexos, de entendimento de comportamento, como é que o nosso cliente opera, como é que a gente poderia recomendar. E a gente tem coisas até mais assim de retaguarda, de dia a dia, de área de RH, né? Mas que também são importantes você ir aliviando essa discussão. Então, a gente tem alguns exemplos que a gente mediu bem, falou aqui a gente vai investir, e aí eu acho que tem um ponto bem importante, porque é investir mesmo, porque é um assunto que envolve uma certa resiliência, né? Então, não adianta no primeiro momento que o dado não está tão bom, a sua resposta não está tão boa, você dá 10 passos atrás. Você tem que perseguir. Afinal, a gente estudou e entendeu que esse caso era importante. Então, a nossa jornada ela está um pouco assim, sabe? De boas escolhas, mas acelerando, investindo energia e dando o próximo passo. E já estamos colhendo o benefício. Que bacana, que legal, hein? Muito, muito bom essa jornada. E, Alice, eu imagino, você tem uma operação de armazenagem grande também, né? Você deve ter um super WMS, né? Além de toda essa questão logística também, né? E a IA já está te ajudando em alguma coisa desde o processo do picking, de receber pedidos, clientes, como que está essa jornada, né? Que eu fico imaginando gente no centro de distribuição, onde a forma que você separa, a ordem que você passa eventualmente para os operadores ou para os robôs, caracteriza completamente se você vai ter um custo bom ou não tão bom durante a operação, né? É verdade, tudo isso que você falou, apesar de eu não ter WMS incrivelmente em Sério? todos os meus CDs, Uhum. não tenho, nos 30 não tenho, mas nos maiores obviamente tenho, e sim, tem inteligência artificial no armazém, mas o caso que me interessa, assim, que eu acho que é interessante falar para as pessoas que estão nos ouvindo toda vez que você tem que estudar aonde colocar, começa pelo seu orçamento. E aí o meu orçamento de last mile, né, ele é o maior. E aí você vai identificando as dores e a dor do seu cliente, a dor do seu cliente interno, né, do seu time. E a gente tinha uma grande dor, que é a minha logística, ela é terceirizada, apesar de eu dizer que eu vou diretamente através de terceiros, né, no ponto de entrega. Então, eu tinha uma dor que era o seguinte, o time comercial falava, seu motorista não foi lá entregar meu produto. Ele não foi, por isso que eu não bati minha meta de vendas. Então, o que a gente teve que fazer? E algo super simples. O canhoto assinado para dizer que aquilo foi entregue passa por um reconhecimento de imagem. Esse reconhecimento de imagem é vinculado, inclusive, ao governo. E aí isso facilita a liberação de limite de crédito do próprio cliente. Ele recebeu... e aí a gente envia isso para o nosso contas a pagar, né? Totalmente vinculado isso. E ajuda o vendedor, ajudou o motorista, porque no final ele não tinha que voltar para o CD com um monte de papel, falando, olha, tá aqui todos os canhotos. Não, ele não precisa mais ter esse momento, né? Aliviou o nosso back-office. E ele também só pode dar o status de se foi entregue sim ou não aquela carga se ele estiver no raio de entrega daquele cliente. Senão, se ele sair, ele não consegue dar o status. Então, isso facilitou muito a nossa discussão, porque agora não é mais sentimento, né? É a realidade. E tinha aquela questão também do, não, eu não dei o status dentro do raio porque a minha internet falhou. E isso não se aplica mais. Ele consegue dar o status offline quando a internet volta, o sistema lê tudo isso automaticamente. Então, eu acho que é sempre assim, tem que começar pela dor. Aonde que tá doendo, aonde tem dinheiro, e são coisas simples. Eu ontem estava ouvindo o time do Fleury falando que eles conseguiram aumentar 70% a taxa de ocupação deles, utilizando inteligência artificial. E aí você espera um case super complexo. Eles falaram, não, gente, foi só mandando mensagem para as pessoas falando assim, ei, seu exame de rotina vai vencer e você não fez. Vem fazer. Ele falou, só com isso a gente conseguiu aumentar 70% da nossa ocupação.
Então, às vezes, a gente tenta uma coisa muito mirabolante e o caminho é outro. Um dos caminhos, você falou de hype, né? Chegou um momento que a gente tinha mais de 500 BIs, análise de dados de todas as coisas. Mas quando eu queria saber quanto que eu vendi mesmo no mês passado, eu não sabia em que BI que estava aquela informação. E aí colocar um agente que pode democratizar esse dado para mim, eu só pergunto para ele, onde eu acho meu resultado de OTIF mesmo, e ele me manda um link ou me traz a resposta, isso gera um ganho enorme. Ou até para o próprio vendedor, ele poder perguntar, por que a minha nota não foi entregue? E uma IA responder isso rapidamente, gente, é tempo do cara na rua. Então, essas coisas eu acho que são necessárias de ser analisadas e não são tão complexas do ponto de vista de desenvolvimento. Bacana, eu acho que todos os cases aqui estão voltados em fazer boas escolhas, né? Acho que em cima de necessidades reais, de dores reais, né? Acho que reduz o índice de aposta que você faz, né? Assim, te dá um pouco mais de caminho de investimento, né? E tem um ponto que é interessante, também nos fóruns que eu estava recentemente, a euforia foi tão grande na construção de agente que hoje tem empresa fazendo projeto para demitir agentes. Tipo, o cara entra no chat dele, no Teams, lá, vê mais avatar do que pessoas, né? Então fala, cara, perdi o controle, né? Então, é a hora que a organização se vê, cara, vamos se reorganizar, né? Vamos enfim, revisar tudo que nós fizemos, porque nós pulverizamos demais ali as decisões e os caminhos, né? Acho que tem um lado bacana e caminhar com essa sensatez, eu acho que faz todo sentido aí pro momento também, né? Que bacana. E assim, um lado que eu vejo é a logística no Brasil, né? Ouvindo vocês duas, nossa, ela é tão grande, né? Toda a movimentação, como a Adriana comentou, de como consolidar todos esses dados, né? Se nós tivéssemos um trabalho de maior previsibilidade, o quanto nós geraríamos de eficiência, né? Para todo esse custo que nós temos no Brasil, né? Até mesmo para incentivar fretes e retornos, né? Os caminhões, você sabe, caminhão vazio é custo na veia, né? Então, enfim, e outro tipo de eficiência ou como conectar melhor as cadeias logísticas, né? Existem boas empresas pensando nisso, né? Mas acho que é uma grande tendência também, né? E falando um pouco assim de governança, né? Que nós entramos, eu acho que tem um lado que são as possibilidades e as ferramentas que estão na nossa mão, né? Hoje no dia a dia. Mas tem um lado também de, putz, qual o perfil da liderança, né? Me parece que a forma de olhar para o time, a forma de liderar, né? Seja em todos os líderes da organização, eu acho que muda um pouco o conceito, né? Eu acho que requer outras skills e como eu falo, uma nova abordagem da liderança, um novo pensar, né? Como que vocês veem, né? Eu vou fazer a mesma pergunta para as duas, mas para a gente colocar no debate, que eu acho que tem um viés muito grande, né? Falar, putz, eu quero uma empresa data-driven, tá bom, mas como que começa, né? Como é que eu vou fazer com que as pessoas consumam mais dados, né? Ou que faça melhores medições, enfim. Como que vocês veem isso? Eu acho assim, tem um desafio importante, né, para as lideranças e para as pessoas, né? O mundo está mudando bastante e está mudando muito rápido, né? Então, de verdade, eu acho que a gente precisa cada vez. É óbvio que não vamos discutir, nós estamos falando de dados, nós estamos falando de empresa data-driven, então é óbvio que você precisa ali ter um fundamento, um conhecimento do tema, para você conseguir desenvolver e para você até entender as possibilidades que você pode ter. Se você não sabe nem do que está falando, né, como é que você vai usar? Então, é óbvio que isso é importante, mas eu vejo duas coisas assim que são essenciais, sabe, nas lideranças e nos times e nas pessoas. Primeiro, eu acho que a gente tem que se manter muito curioso. Muito curioso. Esse não é um jogo que está dado, um jogo ganho. Esse é um jogo que está aí, correndo, aprendendo, de apostas. Você vê, as empresas de tecnologia hoje, elas lançam coisas todos os dias e uma quantidade absurda. Não tem como todo mundo saber tudo. Então, a gente só tem como fazer esse movimento se a gente for muito curioso. Eu acho que a característica de colaboração ajuda muito, das parcerias, de se conectar, não ver o outro como uma ameaça, mas então ter este perfil dentro da companhia ajuda, né? Você fortalece a estrutura. E eu também acho que é importante ter gente que transforma, que está aberto, que quer empurrar.
que está enxergando, ó, governança de dados. Como é que a gente trabalha esse tema? Como é que a gente fomenta? Por muito tempo, né, a área de tecnologia em si, ela se colocou muito à margem dessas coisas. Hoje eu vejo a área de tecnologia, porque muita coisa começa por tecnologia e depois se descobre que não é TI, mas nós somos muito evangelizadores, o papel é outro. O papel é de transformar, o papel é de ir para campo, o papel é de estar junto. Então, eu acho que tem uma parte ali, muitas vezes, que as pessoas comentam de hard skill, de conhecer governança, conhecer os frames, os métodos e tudo mais, mas tem um aspecto que é dia a dia, é empurrar, é a energia, é o entusiasmo. Entende? Você falou, por exemplo, a cultura data-driven, né? Que se falou durante muito tempo. Gente, isso não é realidade para várias empresas. Não é toda empresa, por exemplo, que tem, eu sou head de dados, nem toda empresa tem esse papel. Primeiro, o que é isso? O que é governança de dados? Primeiro, a gente tem que digerir a palavra, porque quando você ouve ela, traz uma sofisticação. Então, eu acho que o perfil e que os profissionais e as pessoas precisam estar dispostos a isso, a conhecer, mas também a doutrinar, a explicar, a evangelizar. Então, eu acredito que essa força, energia do transformar faz muita diferença. Que bacana, bacana. Muito Tem legal. ouro aí nessa Tem ouro aí. resposta, hein? Muito bom, maravilhosa. Eu nem sei o que acrescentar, porque é isso. Curiosidade, criatividade e humildade. Acho que Humildade. é o que eu tento dizer para o meu filho. Olha, é assim que eu acho que vai ser o futuro. Porque conhecer o ferramental nem adianta tanto, porque ele vai mudar. Em uma semana eu mal estava passando o meu contexto do GPT para o cloud, saiu o GPT 5.5 e eu ainda estou aqui na dúvida, no final estou pagando os dois. Porque não desapeguei de um para o outro, mas eu acho que o ferramental, ele vai ficar mudando, então a gente vai ter que se adaptar. E eu gosto desse conceito do ser humano expandido, porque hoje a gente né? Eu sou uma executiva de supply chain, mas graças à tecnologia, minha capacidade, minha limitação cognitiva, que entende de alguns assuntos, ela está expandida. Então eu consigo, através da inteligência artificial, discutir profundamente caminhos de legislação trabalhista, caminhos de tributários, porque eu posso ter a minha inteligência associada à inteligência artificial e gerar uma discussão de qualidade. Cada vez mais a gente vai sendo executivos do negócio como um todo, né? E eu acredito, espero, que isso nos ajude a sair um pouco desse trabalho em silos, onde o comercial briga com a logística, onde a IT não consegue ser ouvido e respeitado, onde a gente tem alguém do RH que tem que lembrar, ei, gente e gestão, enquanto todo mundo vai ser executivo de negócio tentando caminhar para o mesmo objetivo, né? Ó, o que a gente vai fazer para esse negócio perpetuar? Porque a gente está falando, a BAT é uma empresa de mais de 120 anos, a Jamef também, mais de 60 anos, né? Para uma transportadora isso é um marco, mas não são todas as empresas que chegam até essa situação e para a gente continuar é um desafio. A gente tem essa responsabilidade hoje, né? Como é que a gente vai fazer para manter as nossas empresas relevantes daqui a 30 anos? Bacana, bacana. Eu acho que tem muito disso e também um momento mais pé no chão, né? Eu acho que tem um lado da liderança também dela ser uma liderança também questionadora, o lado de diagnóstico. Um bom diagnóstico é realizado com boas perguntas, né? E eu acho que um pouco disso também, né? Quando você se depara com um problema, você saber o que está acontecendo, qual é a abrangência e que informação você tem sobre ele, né? Da mesma forma na operação, né? Da mesma forma na logística, né? Então, você tendo boas perguntas, você tem uma clareza do que você tem de respostas e o que você não tem, que daí pode virar um grande desafio de dados, né? Como é que eu posso colocar pontos de controle? Eu acho que também é um lado super importante. E uma vez que a pessoa também ela é questionadora, ela busca entender com dados e fatos, ela começa também a trazer um pouco mais dessa cultura para dentro da organização, né?
Acredito muito nisso também, gente. Estamos chegando ao fim do episódio. E, assim, gostaria de deixar, né, um espaço para vocês, para, enfim, que vocês gostariam de passar por um recado final aqui para o nosso público, né, que estão nos vendo. Eu acho que uma coisa que queria deixar de recado, eu sou uma entusiasta do tema de dados e de IA, né, e estou o tempo todo estudando, né? Então, eu queria deixar de recado assim: eh, se atenha aos problemas da sua companhia, faça as suas escolhas, siga o seu plano, siga a sua rota, não entre em desespero, porque a gente ouve tanto falar de tantas coisas que às vezes a gente acha que a gente está muito atrasado. Não se preocupe tanto com o atraso, ou se você está atrasado, se preocupe se você está indo para o caminho certo. Eu gosto muito da frase que diz assim: eu não estou preocupada se eu estou atrasada, eu estou preocupada de onde que eu saí e aonde que eu estou. Então, eu acho que essa reflexão ela é importante para o momento que se fala tanto de dados, de IA. E aí, assim, fico aberta a qualquer conversa, né? Adriana Lago, LinkedIn. Eu adoro esse tema e podemos falar horas e horas. Muito obrigada. Opa, sempre um prazer recebê-lo aqui. Espero que tenha muitas outras vezes. Ai, que bom, gente. Adriana, também foi um prazer, Ortega. Pessoal, vocês me encontram no LinkedIn Alice Bernardi, com I no final, Bernardi mesmo. E eu também adoro conversar, adoro falar Foi sobre ótimo. isso. É realmente um momento muito especial. Se eu tivesse que dizer alguma coisa, ousem, sabe? Ousem. Olha para o negócio, o que a gente deseja entregar, como a Adriana disse, e vamos conhecer, sabe? Se arriscar e falhar rápido, reconhecer a falha. E algo que eu aprendi nessa minha jornada de dados é a gente tem que combinar marcos. Porque muitas vezes as pessoas com as quais a gente se relaciona, elas não entendem de governança de dados, das dificuldades, elas só querem poder dizer, implementei um IA aqui. Então você combina, olha, a gente vai fazer aqui, vou falar umas coisas meio técnicas, a preparação da camada semântica. Em fevereiro do ano que vem, eu vou te dizer, nossos dados estão estruturados. E aí, a partir daqui. E outra coisa que eu diria também: não espera estruturar todos os dados da organização. Escolhe um pedacinho, e o pedaço mais relevante dentro do seu orçamento, né, do seu PNL, e fala: olha, eu vou estruturar esses dados, com isso a gente vai poder ter um agente que responde a essa parte. Identifica quais são os ganhos do negócio e combina marcos para as pessoas não terem ansiedade. Então, eu acho que isso é essencial, me ajudou muito fazer, porque quando eu só ficava assim, não, gente, calma, eu estou colocando aqui o nosso data lake, a gente está em estruturação do Fabric, não é rápido. E aí, quando de repente eu falei assim, estamos com os dados no Fabric. O pessoal falou, mas não notei nada ainda. Eu falei, mas calma, só arrumei. Só É. arrumei a casa. Então, combinem com seus stakeholders os milestones. E é isso, gente. Eu amo falar de dados, mas eu sou uma pessoa da operação, executiva de supply chain mesmo. Então, de dados e tecnologia, eu sou só entusiasta, mas é um tema que eu amo. De verdade. Ah, vocês também me encontram na revista Mundo Logística. Todo mês eu escrevo Que uma legal. matéria para eles. Sou colunista da Mundo Logística. Que bacana. Sou fã e estamos sempre ali com a leitura, viu? Parabéns. Obrigado, vocês duas, pela presença, por aceitar o nosso convite. Agradeço também a empresa de vocês, né, por permitir vocês estarem aqui conosco, né? Foi um episódio muito rico, né? Então, muito obrigado e esperamos vocês para mais algumas aí, né? Muito obrigado. Muito obrigada. Legal. Pessoal, encerramos aqui o nosso episódio. Eu gostaria de deixar algum ponto, uma reflexão para vocês. A jornada de dados, ela não se começa pensando em tech. Ela se começa pensando na dor, na sua necessidade, e aquilo que você precisaria ter de controle, eventualmente, que você não tem essa informação. Cuidado
que ter um banco de dados às vezes é vilão. Você pode ter um bando de dados. Então, na verdade, você tem que fazer um trabalho Adorei. de estruturar e investir para que esse dado possa ser consumido. Colocar uma inteligência artificial em cima de onde você não tem domínio da informação, cuidado, você pode estar levando problemas da sua organização para fora de uma maneira muito rápida e eficiente. E eu deixo essa provocação. Então, assim, quais são os pontos que vocês gostariam de ter hoje, controle e que eventualmente vocês não têm? Quais são os pontos de coleta dessas informações que geraria confiança e que você poderia estar implantando para daí sim você passar a ter esse tipo de controle? Isso em todas as esferas da organização, né? Então fica esse recado e essa provocação. Muito obrigado por estar conosco e aguardamos vocês nos próximos episódios. Até mais, pessoal!